Ah, coitado desse psiquiatra, não vejo a hora de pegar ele. Ele não me chama, vai ficando, cadê meu café, boca de rango, 0800? Eu tenho que pagar a consulta. Será que eu vou ter que pagar a consulta do psiquiatra? Vai esse psiquiatra deixar ele que uma hora eu pego ele. Olha como eu tô bonito na foto. Deixa ele viver. Ele tá só se concentrando. Mas eu tenho paciência, eu espero. Como é maloqueiro, né, mano? Já vou me arrumando aqui mesmo na grama, só esperando minha consulta. Uma hora eu tenho que ter paciência, se controle. Controle total. Quero ver se ele é intelectual, porque eu vou meter o louco nesse psiquiatra, mano. A vida é sempre um mistério, né? Quando o mar estava calmo, eu estaria calmo, sem droga. Quando eu estava com droga, o mar estava agitado. Vou subir por aqui, eu não sabia que era assim, mano. Uma hora eu chego. Dá um tempo aí que ele... Você foi consultado por alguém já? Não, na verdade, sabe qual que é a minha dificuldade que eu tenho? Como eu sou demanda, eu sou o cliente, você é aquele que vai me servir agora em alguma coisa, né? Porque a gente não é bobo. A princípio me indicaram um psicólogo. Eu falei que psicólogo não tem como, porque perde pra mim. Eu quero é psiquiatra, porque sabe o que acontece? Já tentaram te internar alguma vez? Eu sofri 3 internações compulsórias, nasci na sexta-feira, 13 de agosto, em Santos. A rua é assim, né? Primeiro que a gente não gosta de rotina. Bater cartão não é com nós, porque nós estoura o cartão. Então, a liberdade, ela se dá a partir do momento que você só tem um patrão. Sabe qual é o seu patrão? Não é o Estado que paga o seu salário. Sabe qual é o seu patrão? É o teu coração, porque tu só recebe ordem de quem? De Deus. A rua é isso. Não tenho comida, não tenho nem calçado, nada. Será que sou uma pessoa deficiente? Ninguém estende as mãos para aqueles que precisam. Não enxergam aqueles que estão nas marquises, calçadas. E a caminhada é tão grande, que os meus pés estão todos calejados. Estou com fome. Ganhei esse cobertor aqui, nas ruas. Eu vou ver se eu acho alguma coisa para comer no lixo. Creio eu. Brasil! Mostra a tua cara! A minha temperatura é muito máxima, ela explode, né? O meu defeito é não ter cadeado na minha língua. Quando eu era pequeno, eu era espancado. Já fui muito espancado pela minha mãe. Então, com 12 anos, eu saí de casa, né? Enfrentei muito cedo a rua, com a prostituição, com a drogadição. E também tinha pela minha opção sexual, entendeu? Muitas das vezes, quando a gente completa 12 anos, dá um certo tipo de distúrbio mental, entendeu? Você não sabe o que é, se você é um bicho, é um monstro. Aí você cai na rua, você cai sofrendo abuso sexual, entendeu? Sendo espancado, sendo oprimido pelas pessoas. Quando eu participo de um congresso ou de um movimento de políticas públicas, eu adquiro e absorvo para mim mesmo conhecimento para poder falar no mesmo nível que ele, entendeu? Do que eles. Sai aquelas faísquinhas, entendeu? Assim, cada faísquinha daquela, ela sempre vai levando uma mensagem. É como se você pegasse uma semente e plantasse assim, semeasse no jardim. Ela ia dar bons frutos, né?
Eu vivi 29 anos na rua. Na minha caminhada, eu nunca gostei de partilhar com ninguém. E o meu autoconhecimento do mar agitado por dentro de mim não deixava ninguém se encostar. Eu acho que o mar se representa na nossa vida como uma turbulência. Cada onda que vem é diferente de uma da outra. Eu saí de casa com um problema de ontem. Eu vinha para o trabalho, no meio do caminho esqueci para onde eu vinha e agora eu estou aqui. Posso me desabafar com você? Mas vem cá, quem que é o paciente? É eu ou é você? Aí é que tá, nós dois somos pacientes e nós dois somos médicos. Ninguém é louco nesse mundo a partir do momento que acredita que não é. Você tem a liberdade de ir e vir para onde quer. E eu tenho o meu destino, eu tenho que sair de casa para o trabalho e ficar aqui dia e hora certa. Você não tem dia e hora certa para nada. Quem é o louco? Não, na verdade eu sou louco porque eu não faço jus ao meu salário. Tu tem salário, então você não é louco não, mano. Mas vivo doente, de que adianta? Tu é saudável? Superação é o meu dilema. Porque a rua é algo muito complexo até de falar. As dificuldades que você passa, né, quando você se encontra em situação de rua. Então eu vivi essa experiência dos descasos, dos preconceitos, das humilhações, né, tudo aquilo que você passa. Então isso é algo que ele fica marcado, que ele mexe muito, mas muito com o seu lado emocional, psicológico, espiritual também. Então ele te deixa ele te defasa, né? Ele deixa você vai minguando aos poucos. Você tem que ter muita energia, muito pensamento positivo. Você tem que deixar o negativismo de lado, você tem que deixar os preconceitos, você tem que passar por cima de tudo. Persistência é uma alternativa dos fortes, né? Aqueles que você enxerga todas aquelas dificuldades, mas você não se entrega. Então eu vou me superando a cada dia, né? Você faz malabarismo quando você luta por um direito, você faz malabarismo quando você precisa sobreviver e vai malabariando, né? Assim que eu cheguei em situação de rua, eu acho que eu andei quase o litoral todo de Natal. Eu tava sozinho na rua, não tinha contato com ninguém. A minha ex-mulher se juntou com outro cara, passei um processo de prisão. Eu não tinha nada que fazer, meu irmão, não tava conseguindo trabalho. O que preenchia a minha mente, o que preenche a minha mente ainda hoje é a capoeira, tá entendendo? É isso, foi essa a fuga que eu tive para não me envolver com o crime. Não entrar para uma facção, não precisar de fazer nada de errado. Aí foi a capoeira que me deu. Eu me lembro até hoje que no dia que eu estava prestes a me matar, me jogar de uma ponte, eu disse assim, não, vou conhecer. Então foi a capoeira que me resgatou até do suicídio, né? Já aprontado no meu pensamento e no meu coração. O profeta mata o rei. Por que o profeta matou o rei com a espada do rei? Por que Davi não tem remorso? Por que Guevara não tem remorso? Por que Lampião não teve remorso? Sabe por quê? Porque é tudo doido. Eu queria ser o Curisco. Se você tivesse de ser um deles, qual que você queria ser? Curisco. Eu adoro ser subestimado. Porque o meu prazer é quando eu surpreendo. Isso é bom demais. Porque aquele que subestima olha pra sua carequinha e fala, esse cara é psiquiatra?
com essa roupa, esse maloqueiro. Aí fala assim, não, eu sou psiquiatra aqui, eu estou envolvido no meio do povo. Fala, mas como que um cara desse é intelectual? Fala assim, você está vendo a minha aparência, mas não está vendo a minha mente, né? Aí a gente se surpreende. O meu conhecimento foi largar as drogas e o álcool, né? E hoje eu posso ver o mar tranquilo, o mar sereno. No dia a dia, o que eu ganho? Ganho a sobriedade, o respeito na sociedade. Eu vivi na rua há 29 anos, vivi comendo do lixo, puxando carroça para sobreviver, apanhando de polícia para me manter. Eu apanhei em 3 cadeias, não é fácil não. Estou com o dente quebrado, não é de podre não. É de quebra de polícia. Morei em favela, fui usuário de droga, fui cachaceiro, fui trombadinha, mas hoje sou um morador de rua, ajudando um outro na rua. Não vim aqui para me gloriar, eu vim aqui para ajudar, para organizar. Eu vim aqui na frente, eu sou morador de rua, 29 anos de rua. Eu sofri para chegar até aqui, mas abri meu coração, porque eu não acolhia ninguém. Eu não acolhia nem eu mesmo, mas hoje eu posso acolher, porque eu estou nesse movimento. Hoje eu posso ir na rua e dizer para o outro, isso não é vida. Eu posso. Muita gente me procura. Não estou aqui para dizer que eu faço, não. Nós fazemos. Desde o momento que existe esse movimento, é nós que fazemos. Aprendi muito aqui. A humildade, o respeito e a honestidade. Jogo honestidade com vocês, porque eu sou o movimento População de Rua. Sabe uma coisa que eu tenho como filosofia? A xícara nunca deve estar cheia. Porque quem tem xícara cheia não coloca conhecimento. E conhecimento é patrimônio inviolável. Isso, pô. Mil. A nossa faculdade, a nossa luta, o nosso conhecimento é rua. Eu aprendi na rua, eu tenho ensino médio. Isso, nós somos o fato histórico de uma turma cega, surda e ignorante. Nós é que é a ideia. E eu vejo hoje que na minha vida está mais sereno, mais compreensível o que é um ser humano, o que é a compreensão do outro, a humildade. Hoje eu posso escutar um conselho, hoje eu posso me juntar com os moradores de rua, porque eu já fui um morador de rua. Hoje eu posso me juntar com umas pessoas drogadas, porque eu já fui drogado. Me sinto paz, me sinto um cara que Deus, primeiramente, me botou essa missão.